Tu sente que tu tem dificuldade de acreditar no teu potencial? Parece que é muito mais fácil para ti acreditar no potencial das outras pessoas, mas nunca em ti. Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas e vocês me perguntaram: como é que eu faço para acreditar no meu potencial? Como é que eu faço para acreditar em mim? E é sobre isso esse vídeo. Vamos começar entendendo por que é tão difícil a gente acreditar em si. Por que a gente tem essa síndrome da impostora? Parece que a gente nunca é suficiente. Por que a gente tem essa sensação? Primeiro que nos foi ensinado a pensar dessa forma. Te foi ensinado a pensar que tu não é bom o suficiente, que sempre vai ter alguém melhor que tu. Essa competição de, não, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser mais, eu tenho que ser, né? Essa questão de estar sempre sendo algo a mais. Mas o que eu quero te lembrar nesse vídeo aqui é que tu não precisa ser mais, tu não precisa ser melhor, tu não precisa provar pra ninguém o teu potencial, porque isso já é uma coisa que está inata a ti. Sendo quem tu é, na tua maior potência, tu já tem tudo o que tu precisa. Tu não precisa ser melhor, tu não precisa provar nada pra ninguém. A única coisa que tu precisa fazer é começar a focar na tua jornada. Como é que eu faço então na prática para ter mais confiança, para entender que eu sou capaz, que eu tenho tudo o que eu preciso para conseguir aquilo que eu quero manifestar na minha vida? Primeira coisa que tu precisa fazer é que tu não pode se comparar com outras pessoas e outras jornadas. E isso é uma coisa que automaticamente a gente faz porque a gente quer ter uma referência, né? Parece que eu quero ver como é que eu tô perante o mundo. Só que isso é uma prática muito injusta contigo, com a tua história, com a minha história. Porque pegar a minha vida e comparar com a tua não tem nada a ver, não tem nenhum sentido. Porque eu vim de um lugar diferente, porque eu tenho aprendizados diferentes dos teus. Então, a gente precisa começar a olhar para si, olhar para sua jornada, olhar para tua história. O que tu viveu? O que tu experienciou até aqui? Porque eu tenho certeza que tu não nasceu ontem. Eu tenho certeza que tem um monte de coisa para ensinar. Eu tenho certeza que tu viveu coisas muito ricas, que tu precisa compartilhar com o mundo, compartilhar com as pessoas. E aí está o teu potencial. O teu potencial não tá em provar para ninguém que tu é boa. O potencial não é quando eu preciso mostrar para o mundo o quanto eu sou maravilhosa. Não, isso já está dentro de ti. O que tu precisa fazer é olhar para tua jornada e não se comparar. Começa a olhar para tuas conquistas. Olha para tudo que tu já viveu, todos os obstáculos que tu já teve que superar. Tudo isso te traz essa questão de confiança, de tipo, não, peraí, eu já andei bastante, sabe? Eu vou me dar crédito, eu vou me dar um pouco mais de crédito, eu não vou ficar pensando que, eu nunca consigo, que eu não sou boa o bastante. Não, peraí, eu já fiz, já caminhei muito, né? Eu preciso me respeitar nesse lugar e não me colocar num lugar de sempre, eu não sou boa o bastante, tem sempre alguém melhor. Não, isso não existe, porque a tua história, quem tu é, te faz única. E mesmo que tu ensine a mesma coisa, ou mesmo que tu faça a mesma coisa que outras pessoas, a forma que tu expressa através da tua vida, a forma que tu enxerga isso é único. E essa é a realidade. É isso que tá inato em ti que tu tem que começar a expressar. Então a primeira coisa é parar de se comparar. Segunda coisa é olhar para tua jornada, olha para os obstáculos que tu já superou, olha tudo que tu já passou para estar aqui hoje, vivenciando o que tu tá vivendo hoje. Isso é muito rico. Nada na nossa vida se perde. Então tudo que tu viveu, por mais que tenha sido dificuldades e questões que tu olha e fica, meu Deus, por que eu agi dessa forma? Por que eu fiz isso? Tudo que tu viveu se transforma em algo positivo na tua jornada. Todas as suas dores, sofrimentos, as questões que tu teve que errar para acertar, tudo isso se transforma em algo muito maravilhoso, desde que tu te permita a olhar dessa forma. Então, olha para tua jornada, olha para tudo que tu viveu e começa a respeitar a tua própria trajetória. Depois que tu fez isso, eu quero que tu comece a olhar para aquilo que tu tem de melhor para oferecer. O que tu é boa, quais são as suas qualidades, quais são as suas potências. Tem coisas que as pessoas olham em ti e te admiram e não falam, mas que elas estão ali e admiram, elas respeitam aquilo. Só que como a gente foi tão ensinado a sempre se olhar num filtro negativo, de olhar aquilo que tá faltando, né? Se a gente for pensar na escola, por exemplo, a gente sempre tinha que focar naquela matéria que a gente não era tão boa. A gente não focava no, não, eu sou muito boa em história, então eu vou potencializar essa potência que eu tenho em história. Vou ver o que eu posso tirar disso. Não, eu tenho que focar naquilo que eu não sou boa. Não, a gente tem que fazer o contrário. Não fica olhando para os teus supostos defeitos. Não fica olhando para aquilo que tu não é boa. Porque se tu não é boa em alguma coisa, é porque tu não veio ser boa nisso. É porque tu precisa focar naquilo que tu tem. Porque muitas vezes aquilo que tu tem é o que tu precisa para aprender, ter os aprendizados que tu precisa, para viver as experiências que tu precisa. Cada uma aqui veio viver uma jornada diferente. Cada uma aqui veio viver uma história diferente.
E por isso é tão injusto que tu comece a simplesmente esquecer, rejeitar tudo isso e começar a se comparar. É colocar na tua vida um valor irrelevante que parece que não tem relevância nenhuma. Não, a tua vida é muito importante. A gente não deve se julgar nem a si nem a outro, porque tu não sabe o que o outro tá querendo viver e precisa viver, e tu não sabe o que tu precisa viver. Então começa a olhar pra ti com mais respeito, porque muitas vezes a gente cai nesse lugar de eu não sou capaz, de eu não acredito em mim, quando a gente começa a se comparar, se julgar, ser muito autocrítica, a querer expressar uma perfeição naquela régua que a gente tem, né? Eu tenho que ser perfeita na régua do outro. Mas se eu começar a ser perfeita sendo quem eu sou, nos meus erros, nas minhas falhas, nas minhas potências. Quando tu entende, Deus, aqui, na verdade não é sobre tu ser melhor ou sobre tu mostrar o teu valor, é sobre tu ser a maior expressão de ti mesma. É sobre tu pegar o teu potencial e colocar pra fora. Se eu tenho potencial de comunicação, por que eu vou focar em outra coisa? Por que eu vou focar em escrita? Se o meu potencial está na fala, se eu vim aprender através da comunicação, de passar informações. Então, quando eu começo a olhar para minha jornada, entender tudo que eu já vivi até aqui, isso me traz uma confiança porque eu penso, não, peraí, eu já superei, eu já consegui muitas coisas e começar a olhar para aquilo que tu tem de potência. Porque se tu tem uma potência, não é à toa. Às vezes é uma potência de organização, às vezes é uma potência de se relacionar muito bem com as pessoas, às vezes é uma potência de, não sei, qual que é a tua potência? Começa a pensar o que tu tem que tu pode entregar de melhor, na tua melhor versão, na tua melhor expressão. Porque quando tu reúne a tua história, quando tu reúne teus aprendizados e tudo aquilo que tu tem de melhor para oferecer e simplesmente oferece isso para os outros, seja numa relação que tu tem com uma pessoa, se tu é uma pessoa muito carinhosa, começa a oferecer isso para as pessoas. Começa a oferecer aquilo que tu tem naturalmente de bom, porque aí tu vai começar a ver valor em quem tu é. Tu vai começar a ver que tu não precisa estar provando nada para ninguém, que tu não precisa ser melhor do que ninguém para acreditar no teu potencial. Parece que a gente tem essa ilusão de que quando eu atingir certo patamar, aí sim eu vou ser capaz. Não, tu é capaz hoje, a partir de agora. Tu só precisa começar a fazer, a se expressar, a viver a tua vida do teu jeito, na tua forma. E quando tu fizer isso, se permitir ser quem tu é, assim como eu tô me permitindo ser quem eu sou, isso é libertador, isso é maravilhoso. E a autoconfiança e a sensação de que eu sou capaz vai acompanhar tudo isso. Vai acompanhar essa trajetória porque é como se eu estivesse agora alinhada com quem eu sou. E não lutando, e não querendo que fosse melhor, e não me comparando, entende? Quando a gente sai desse lugar de o tempo todo se comparar, o tempo todo se julgar na métrica do outro, eu começo a simplesmente ser, a simplesmente deixar ser. O que é deixar ser, Giovana? É ser aquilo que tu veio ser. É olhar para quem tu é, a olhar para tua jornada. Por que eu sempre repito isso aqui? Porque vocês não estão olhando para a história de vocês. Vocês estão vivendo uma vida automatizada, uma vida em que eu faço aquilo que eu acho que tem que fazer. Não, tu tem que voltar para dentro de ti e te fazer as perguntas do que eu quero viver, o que eu sou boa. E se tu acha que tu não é bom em nada, tu tá com um filtro muito distorcido. Porque todo mundo é bom em alguma coisa. Todo mundo tem potência em algo. Qual é a tua potência? Entrega isso pro mundo. E a partir do momento que tu entregar isso pro mundo, o universo vai te devolver em forma de bênçãos na tua vida. E tu vai começar a ver, nossa, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quando tu começa a se permitir ser quem tu é, tu vai enxergando potência, tu vai vendo, nossa, sou capaz disso, sou capaz daquilo. E não fica nessa prisão mental de, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. Porque nesse lugar, tu só tá aprisionada. E tu tá aprisionado numa ilusão mental. Não, na verdade. A verdade do teu ser é, tu é capaz, tu é maravilhosa, tu é especial. Mas tu precisa expressar isso pro mundo. E o mundo vai te respeitar quando tu te enxergar nesse mesmo lugar, nessa potência que tu já é. E aí tu não vai precisar provar nada pra ninguém. Deus, se tu gostas desse tipo de conteúdo, se te faz bem, deixa o teu curtir para que o YouTube entenda a relevância desse conteúdo, porque eu quero causar uma transformação na vida de vocês. Eu não quero só criar um conteúdo aqui na teoria, eu quero transformar a vida de vocês, eu quero tocar o coração de vocês. Então sejam generosas comigo e com as mulheres que vão ter acesso a esse conteúdo, porque vocês curtiram, porque vocês comentaram, porque vocês compartilharam com alguém. Porque a partir do momento em que a gente começa a expandir isso e a gente começa a criar uma comunidade, a gente pode se ajudar também, porque quando uma tem uma dúvida, a outra também tem a mesma dúvida e a gente começa a criar esse lugar de proteção, de comunidade, de melhorar, porque eu acredito que vocês merecem viver a melhor vida do mundo. E para isso vocês precisam começar a confiar em quem vocês são.
Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo!